Imagina um mundo onde decisões que afetam bilhões de pessoas não são tomadas em parlamentos, nem em reuniões públicas, mas em salões secretos, iluminados apenas por velas. Onde um grupo invisível, formado por homens poderosos e figuras influentes, manipula guerras, cria crises econômicas e decide o destino de presidentes. Parece roteiro de filme, mas há quem diga que tudo isso é real. E tem nome: Illuminati. Antes de continuar, um aviso: o que você vai ouvir aqui pode abalar sua percepção da realidade. Se você gosta de histórias misteriosas e inacreditáveis, já deixa o like e se inscreve no canal Parece Mentira. Assim você garante que vai receber mais segredos ocultos como este. Agora respire fundo e prepare-se para a verdade que muitos tentaram esconder por séculos. A história dos Illuminati não começa em um tempo recente. Ela remonta ao ano de 1776, na Baviera, uma região da Alemanha, em plena Europa do Iluminismo. Foi lá que um homem chamado Adam Weishaupt, professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt, resolveu criar uma sociedade secreta que teria o poder de mudar o mundo. Cansado do domínio absoluto da Igreja e das monarquias sobre a vida das pessoas, Weishaupt queria algo diferente. Um grupo capaz de despertar a razão, iluminar as consciências e libertar a humanidade das trevas da ignorância. E é aí que tudo começa. Ele nomeia seu grupo como Illuminatenorden, ou Ordem dos Iluminados. Seus primeiros membros eram acadêmicos, pensadores, cientistas e jovens influentes. Gente inteligente, idealista, mas também ambiciosa. Usavam nomes falsos, códigos secretos e realizavam rituais inspirados em tradições esotéricas. O próprio Weishaupt se chamava de Espartano, em homenagem ao líder guerreiro da Grécia Antiga. Mas esse grupo de intelectuais não queria apenas trocar ideias filosóficas. Eles tinham um plano: infiltrar-se silenciosamente nas esferas de poder, conquistar cargos importantes, influenciar governos e moldar o futuro da sociedade, tudo isso sob o véu do anonimato. Para isso, criaram uma estrutura hierárquica com graus de iniciação, onde cada novo membro só sabia o mínimo necessário sobre o grupo. Quanto mais alto o grau, mais segredos se revelavam. A Ordem dos Illuminati cresceu rápido. Em pouco tempo, já contava com mais de 2.000 membros espalhados por países como Alemanha, França, Itália, Áustria e Hungria. Entre eles, havia políticos, nobres, militares, poetas e até alguns religiosos. Um dos maiores trunfos do grupo foi ter se infiltrado em outra sociedade secreta ainda mais antiga e influente: a maçonaria. Sim, os Illuminati usaram as lojas maçônicas como uma espécie de disfarce para continuar se espalhando. Alguns historiadores acreditam que eles chegaram a controlar diversas dessas lojas. Outros dizem que criaram lojas próprias com rituais adaptados. Fato é, o plano estava funcionando. Mas o que começou como uma revolta contra o autoritarismo, rapidamente ganhou contornos mais sombrios. Ao tentar mudar o mundo por dentro, os Illuminati passaram a usar os mesmos jogos de manipulação, chantagem e corrupção que tanto criticavam. Relatos da época falam em cerimônias secretas, juramentos de sangue e até mesmo provas de lealdade macabras. Em 1784, o governo da Baviera começou a desconfiar da existência de um grupo secreto operando nas sombras. Um raio caiu do céu, literalmente. Um cavaleiro mensageiro da ordem foi atingido por um raio enquanto viajava. Ao revistarem seus pertences, autoridades encontraram documentos codificados que revelavam a estrutura, os planos e os membros da ordem. O escândalo foi imediato. O Duque da Baviera, assustado com o que descobriu, ordenou a prisão de vários membros e baniu oficialmente os Illuminati em 1785. Weishaupt fugiu para o exílio e viveu seus últimos anos sob vigilância. A ordem foi oficialmente extinta. Ou pelo menos, era isso que eles queriam que o mundo acreditasse. A dúvida paira no ar até hoje: os Illuminati realmente desapareceram ou apenas se tornaram mais discretos? É aqui que a história dá uma guinada ainda mais perturbadora. Nos séculos seguintes, boatos e supostos indícios começaram a surgir em diversos momentos cruciais da história mundial. Há quem diga que os Illuminati estiveram por trás da Revolução Francesa, usando a rebelião como forma de derrubar a monarquia e instaurar um novo regime alinhado com seus ideais. Outros afirmam que a criação dos Estados Unidos foi influenciada diretamente por essa sociedade secreta, e que a famosa pirâmide com o olho na nota de $1 é uma mensagem codificada da nova ordem mundial. A verdade: é difícil separar o que é fato do que é paranoia. Mas os rastros estão por aí: símbolos escondidos em construções, documentos com marcas estranhas, discursos enigmáticos de líderes mundiais e, o mais assustador, figuras públicas parecendo agir sob ordens invisíveis.
Os Illuminati não precisavam mais se reunir em cavernas ou esconderijos. Eles estavam agora nos parlamentos, nas reuniões de banqueiros, nos bastidores da mídia e das grandes corporações. Invisíveis, intocáveis, onipresentes. E quanto mais se tenta investigar, mais surgem relatos de pessoas sendo silenciadas, desacreditadas ou simplesmente desaparecendo. As informações se perdem, os arquivos somem, as conexões são apagadas. Tudo leva a crer que alguém, em algum lugar, ainda puxa as cordas do mundo e garante que a verdade nunca venha totalmente à tona. Mas o que realmente restou dos Illuminati? O que há de verdade entre tantos símbolos, mitos e histórias proibidas? Estariam eles operando hoje sob outro nome, outra identidade, usando a própria fama conspiratória como cortina de fumaça para seus atos? Agora vamos mergulhar no renascimento moderno dos Illuminati, suas supostas conexões com celebridades, eventos globais e como eles, supostamente, mantêm o controle através de símbolos escondidos bem diante dos nossos olhos. E aí, ainda acha que é só coincidência? A história oficial afirma que os Illuminati foram extintos em 1785, banidos pelo governo da Baviera e desmantelados como uma ameaça ao poder monárquico e religioso. Mas o que se vê a partir daí é um fenômeno ainda mais intrigante. Os Illuminati deixaram de ser apenas uma organização e se tornaram uma ideia, ou pior, uma sombra constante nos bastidores da história. Durante o século XIX, autores começaram a mencionar a ordem secreta em livros, panfletos e discursos. Muitos conectavam os Illuminati à Revolução Francesa, como se os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade tivessem sido manipulados para esconder um objetivo maior, criar o caos necessário para uma nova ordem mundial emergir. Outras teorias surgiram, ligando a ordem ao assassinato de figuras públicas, ao controle da economia e até ao surgimento do comunismo. Mas foi no século XX que os Illuminati ganharam uma nova roupagem. E tudo ficou ainda mais sinistro. Em 1935, a nota de $1 americana foi redesenhada. E nela, surgiu um símbolo que até hoje intriga, uma pirâmide com um olho no topo, irradiando luz, cercado pelas palavras Annuit Coeptis e Novus Ordo Seclorum. Traduzido do latim, ele aprova nossos feitos e nova ordem dos séculos. Para muitos, aquilo foi a confissão pública de que os Estados Unidos estavam sob o controle dos Illuminati desde a sua fundação. E para piorar, o símbolo do olho dentro do triângulo, o tal olho que tudo vê, já aparecia em manuscritos maçônicos e ocultistas séculos antes. Coincidência? Na década de 1970, com a ascensão da contracultura e o crescente medo do governo após escândalos como o Watergate, o interesse pelas teorias conspiratórias explodiu. Livros como Illuminatus, Trilogy e Bell da Palihorse alimentaram a crença de que uma elite global controlava não apenas a política, mas também a mídia, a indústria farmacêutica, a educação e até a ciência. A ideia de que o mundo estava nas mãos de uma sociedade invisível deixou de ser apenas literatura de ficção. Para muitos, era a explicação para tudo o que não fazia sentido. E então veio o século XXI. Com a internet, os fóruns e as redes sociais, o nome Illuminati passou a aparecer com frequência alarmante, especialmente quando algo muito estranho acontecia. Um grande atentado. Illuminati. Uma crise econômica repentina. Illuminati. Uma celebridade que morreu em circunstâncias esquisitas. Illuminati. E não é só isso. Passou-se a notar padrões, símbolos, gestos e mensagens subliminares nos lugares mais improváveis. Começou pela música pop. Videoclipes repletos de olhos, pirâmides, cobras e rituais. Letras que falam em renascimento, poder oculto e sacrifícios. Celebridades fazendo o gesto do triângulo com as mãos, ou cobrindo um olho, sempre o esquerdo. Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Kanye West, Lady Gaga, todos já foram apontados como supostos integrantes ou fantoches da ordem. A produtora musical Roc Nation, de Jay-Z, tem como símbolo um triângulo estilizado. A letra Sasha Fierce de Beyoncé fala em uma força que a possui no palco. Em 2009, durante o VMA, Lady Gaga performou dentro de uma pirâmide gigante, cercada por dançarinos com olhos desenhados na pele. Coincidência? Marketing? Ou mensagens codificadas? E não parou por aí. Supostos membros dos Illuminati também foram atribuídos a políticos e líderes globais. Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Putin, todos, em algum momento, foram ligados à ideia de que fazem parte de uma elite global que manipula o mundo nos bastidores. Fotos onde aparecem fazendo gestos suspeitos ou sendo flagrados em reuniões exclusivas alimentam a paranoia. Um dos eventos mais citados é o Clube Bilderberg, um encontro real que ocorre anualmente desde 1954 e reúne banqueiros,
CIOR, políticos e membros da realeza, tudo a portas fechadas. Ninguém fora da reunião sabe exatamente o que é discutido. Teóricos afirmam que ali se decide o rumo da economia mundial, guerras, eleições e tecnologias que podem mudar o mundo. Para muitos, o Bilderberg seria o novo rosto dos Illuminati. Outro grupo polêmico é o Bohemian Grove, um clube secreto na Califórnia onde presidentes americanos, bilionários e figuras influentes se reúnem todos os anos em um ritual chamado Cremation of Care, onde uma efígie humana é queimada diante de uma estátua gigante de uma coruja. O ritual, documentado por jornalistas infiltrados, parece saído de um pesadelo, ou de uma reunião dos Illuminati. E então surge a teoria da nova ordem mundial, ou New World Order. Uma ideia de que, por trás dos governos e das instituições democráticas, há um plano para estabelecer um governo único, com uma única moeda, uma única ideologia e um único sistema de controle. Para isso, dizem, é preciso criar o caos controlado, pandemias, guerras, crises econômicas, desastres ambientais e censura. Tudo seria orquestrado para que a população aceite as soluções oferecidas por essa elite, em troca de liberdade, autonomia e pensamento crítico. Alguns dizem que os Illuminati nem precisam mais se esconder, que eles usam os próprios símbolos como forma de zombar do público, ou como forma de marcar território, como um aviso de que estão no controle. Outros afirmam que os rituais continuam sendo realizados em locais secretos, que membros precisam passar por testes de lealdade extremos e que celebridades são forçadas a fazer pactos em troca de fama e fortuna. E então vem a pergunta que mais assusta: por que tantas pessoas acreditam nisso? Seria tudo uma histeria coletiva alimentada pela internet? Ou uma tentativa desesperada de encontrar lógica num mundo caótico? Ou seria justamente o contrário? E se os Illuminati soubessem exatamente como fazer as pessoas desacreditarem da verdade, transformando em meme, sátira e exagero? E se eles quisessem que tudo parecesse absurdo demais, para que ninguém nunca levasse a sério? Assim, poderiam agir livremente, manipulando na sombra, rindo daqueles que zombam da ideia. Agora vamos mergulhar ainda mais fundo. Sociedades secretas atuais, os perigos de desafiar essa elite e o medo crescente de que tudo esteja conectado por um plano silencioso e implacável. Mas antes de continuar, você já olhou para a nota de R$1 hoje? Se há uma coisa que os Illuminati sempre fizeram muito bem, foi desaparecer. Quando foram oficialmente extintos, em 1785, sua suposta influência só cresceu. E à medida que os séculos passaram, eles deixaram de ser apenas uma sociedade secreta para se tornar, talvez, o maior mistério da história moderna. Um mistério que, segundo muitos, continua moldando o mundo hoje, sem que ninguém perceba. Mas a pergunta permanece: como algo tão poderoso pode continuar operando nas sombras por tanto tempo? Talvez a resposta esteja no modo como eles se adaptaram. Esqueceram os antigos rituais à luz de velas e adotaram reuniões discretas em conferências internacionais. Trocaram capas pretas por ternos de grife. E ao invés de se esconderem, simplesmente se camuflaram na normalidade. E se você está curtindo essa história misteriosa, não se esqueça, aqui no Parece Mentira a gente sempre vai além da superfície. Então já deixa o like, comenta o que você está achando e se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma dessas verdades que parecem mentira, mas podem ser mais reais do que imaginamos. Agora, continue por sua conta e risco. Nos dias de hoje, o termo Illuminati raramente aparece em documentos, reportagens ou discursos oficiais. Mas seus supostos substitutos, ou braços operacionais, são tão enigmáticos quanto. Falamos de grupos como Skull and Bones, uma sociedade secreta da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Dela saíram presidentes, diretores da CIA, juízes da Suprema Corte. Todos com uma coisa em comum: silêncio absoluto sobre o que ocorre nas reuniões. Bohemian Grove, onde líderes mundiais se reúnem uma vez por ano, longe de câmeras e repórteres, para rituais em meio às árvores da Califórnia. O acesso absolutamente restrito. Clube Bilderberg, talvez o mais famoso e o mais temido. Um evento anual com os nomes mais poderosos do planeta, realizado com escolta armada, isolamento total e nenhum registro público do que é discutido. Seriam todos esses apenas encontros sociais entre elites? Ou seriam fragmentos de uma estrutura maior, que há séculos se disfarça, se divide e se reorganiza, mantendo vivos os ideais, ou os planos, da antiga ordem dos Illuminati? Há quem diga que sim. Mas as pistas vão além de reuniões secretas. Estão em discursos políticos que parecem codificados, em leis aprovadas com rapidez assustadora, em tecnologias que surgem de repente, e que ninguém realmente entende. Você já parou para pensar em como a inteligência artificial,
por exemplo, se espalhou pelo mundo em tão pouco tempo? Ou como moedas digitais estão cada vez mais presentes, permitindo um controle absoluto dos gastos e da vida financeira das pessoas? Ou ainda, como câmeras, algoritmos e dispositivos nos acompanham 24 horas por dia, supostamente para nosso conforto e segurança? Seriam avanços inevitáveis, ou etapas cuidadosamente planejadas para moldar uma sociedade mais controlável, previsível e obediente? Em 2020, quando o mundo mergulhou em uma pandemia sem precedentes, teorias explodiram. Para muitos, tudo fazia parte de um plano dos Illuminati, ou da elite global, para desacelerar a economia, gerar pânico e implementar medidas de vigilância em massa. Vacinas, passaportes sanitários, lockdowns, tudo visto como parte de uma engrenagem muito maior. Claro, muita coisa foi desmentida. Mas a pergunta mais importante ficou sem resposta. Por que tantas pessoas acreditaram? Talvez porque exista, sim, um padrão. Talvez porque as coincidências sejam coincidências demais. Diversos pesquisadores, jornalistas e ex-agentes que tentaram expor o funcionamento desses grupos tiveram destinos curiosos. Alguns foram desacreditados publicamente. Outros perderam seus empregos. Alguns simplesmente desapareceram. Em casos extremos, houve quem tivesse acidentes fatais em situações no mínimo suspeitas. Aviões caem. Carros batem. Pessoas somem. E quase sempre, sem explicação plausível. Um desses casos foi o de Aaron Russo, cineasta e ex-conselheiro político, que afirmou publicamente ter sido convidado por um membro da elite financeira a participar de um plano global de dominação econômica e social. Pouco tempo depois de suas declarações, ele morreu de forma repentina, vítima de um câncer. Coincidência? Ou queima de arquivo? Outra figura controversa foi Phil Schneider, um engenheiro que dizia ter trabalhado em instalações subterrâneas do governo dos Estados Unidos e presenciado encontros com seres não humanos, supostamente ligados à elite global. Foi encontrado morto com um catéter cirúrgico enrolado em seu pescoço. A causa oficial? Suicídio. Mas sua família nunca acreditou nessa versão. Mesmo hoje, há pessoas que afirmam viver sob constante vigilância após investigar temas relacionados aos Illuminati. Algumas delas descrevem ligações estranhas, e-mails apagados automaticamente, contas hackeadas e, o mais assustador, uma sensação constante de estar sendo observado. Mas talvez o elemento mais perturbador de toda essa história não esteja nos rituais, nem nas mortes suspeitas. Está na dúvida. No fato de que, por mais que tentemos entender, nunca sabemos com certeza onde está a verdade. Os Illuminati são reais? Ainda existem? Ou são apenas um espantalho criado para distrair a atenção de outras elites ainda mais perigosas? Há quem diga que a maior genialidade dos Illuminati foi justamente essa: fazer o mundo acreditar que eles são uma teoria da conspiração. Dessa forma, continuam operando nas sombras, sem qualquer oposição real. Ninguém leva a sério. Ninguém investiga a fundo. E quem tenta? Bom, a história já mostrou o que pode acontecer. Enquanto você ouve este vídeo, talvez em seu celular, no notebook ou na TV, uma simples pergunta paira no ar. Será que você já foi monitorado por eles e nem percebeu? Talvez agora, enquanto escuta esta última frase, algo, ou alguém, esteja observando você também. Afinal, se eles realmente controlam tudo, inclusive a internet, quem te garante que este vídeo não faz parte do plano deles? Nós vemos no próximo mistério.